Olá, meus amores. Agora nós vamos para a aulinha de história, tá? Página 72, 73 e 74. Nós vamos falar sobre a cultura africana, tá? Na época que foram descoberto o Brasil, eles precisavam de pessoas que trabalhassem aqui, que criassem, né, o Brasil, que fundasse, desse lucros, trabalhasse nas lavouras, né, na roça, como diz da forma mais popular. E quem faria isso? Imaginaram que eram os índios, mas os índios não quis. Eles fugiam, eles lutavam e eles não eram povos que se rendiam. Então eles foram procurar pessoas que trabalhassem de maneira escrava mesmo, né? Que não pagassem essas pessoas, porque eles queriam lucrar com elas. Então foram até a África. Lá alguns eram capturados, outros eram comprados, africanos. Eles enchiam navio negreiros, tá? Eles enchiam e eram muito maltratados, negros. Eles vinham de formas acorrentadas e sofriam, às vezes não eram alimentados. Então, eles eram tratados feito animais mesmo, né? E era desumano o que faziam com os negros. Eles traziam para trabalhar de graça, mal eles só davam a comida e eles sobreviviam assim, certo? Esses navios negreiros que chegavam, da África, normalmente vinham para portos aqui do Recife, de Rio de Janeiro, Salvador, São Luís. Eram lugares que normalmente eles pecavam muitos negros. Por exemplo, aqui no Recife, eles vinham para trabalhar na cana-de-açúcar, entenderam? Para enriquecer quem? Os senhores de engenho, entenderam que estavam aqui. Então, muitos não chegavam nem no país, não chegavam nem no Brasil, eles morriam dentro do navio, já da viagem, né, que era longa, vinha muitos dias dentro, né, do navio, né, que eles vinham no porão do navio e aí eles não se alimentavam, não cuidavam deles, né? E aí quando chegava aqui no Brasil, alguns já chegavam mortos, tá? Mas quando eles chegavam aqui, eles eram logo colocados na senzala, lugar onde os negros ficavam. Eles ficavam ou dentro de casa, eles cuidavam um pouco mais, porque eles tinham que cuidar da casa, fazer a comida, lavar a roupa, né? Ou ficavam, normalmente eles dormiam na senzala, que era um no fundo das casas grandes do senhor de engenho, ou embaixo, né? Nos fundos, embaixo, no porão da casa também. Eram tratados acorrentados dentro de grades, tipo, era escravo, era desumano o que faziam com eles, certo? E quando os senhores de engenho deduziam que eles estavam sendo rebelde, eles apanhavam, eles eram maltratados, chicoteados, entenderam? Então, o povo africano sofreu muito até chegar à sua liberdade, mas também trouxeram muitas coisas boas de lá do povo africano e contribuíram muito para a nossa cultura. Contribuíram em forma de comidas, como arroz, inhame, coco, quiabo, gengibre, melancia, açafrão, pimenta, na música, com cuicas, agogóis, atabaques, na erva medicinais, com muitas ervas
e raízes, inclusive hábitos como de rezar para curar. Na dança, Com maracatu, samba e até a capoeira. na religião, Como orixás, candomblés. e no vocabulário, como algumas palavras que nós até hoje falamos, por exemplo, xodó, macumba, tanga, maracutaia, são algumas palavrinhas que nós falamos e que são de origem africana, tá? Quando os negros não concordavam com o que faziam, eles fugiam. Mas para onde ir? Como sobreviver no país que eles não conheciam? Então, teve um negro muito conhecido, muito famoso, um herói. O nome dele é Zumbi dos Palmares. Ele criou um local escondido dos homens, fugiu e lá ele criou um lugar, fez casa, montou uma horta para sobreviver. Dali, mesmo ali eles sobreviviam, se alimentavam e viviam naquele lugar como uma comunidade. Ele montou uma resistência contra os brancos, as pessoas, a elite, e fortaleceu os negros, né? Porque os negros tinham para onde fugir. Quando os negros fugiam, que chegavam no quilombo, o quilombo era um local de refúgio escondido, onde os donos de não sabiam onde era. Eles se escondiam lá e quando eles achavam, era o refúgio dos negros, tá? Eles viviam aí nesse local chamado Quilombo. E um dos mais famosos, conhecido também fundado pelo Zumbi dos Palmares, é o Quilombo dos Palmares, tá? Então, essa comunidade até que foi descoberto, certo? Então, os negros contribuíram muito com a nossa cultura. E essa mistura de cultura que hoje tem nosso país, um pouco é da cultura africana. Amores, beijo e até a próxima aula!